Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo em silêncio. Hoje é o dia em que o próprio Divino Pai Eterno nos manda escutar Jesus, escutar a palavra. Peçamos ao Espírito Santo que nos ensine, nos ajude a escutar e compreender a palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, celebramos hoje uma festa solene que comumente ao longo dos anos ela cai nos dias da semana e a gente quase não celebra no domingo, hora outra, como hoje. A festa da transfiguração de Jesus. Esta festa evidencia muito do que a gente está aprendendo no Evangelho de Mateus, caminhando com Jesus pelo Evangelho de Mateus, e o evangelista, narrando este acontecimento de Jesus com os apóstolos no alto do monte, esclarece para nós muita coisa que aconteceu até aqui, no Evangelho que a gente está lendo ao longo deste ano, e o que vai acontecer pela frente. Especificamente, o tema da dificuldade nossa em entender o que Deus quer, afinal, para nós. A imensa maioria das desordens espirituais, das confusões espirituais, das desordens na forma de viver a fé, na bagunça em nossa cabeça, em nosso coração, não entendendo nossa vida e não entendendo, afinal de contas, o que Deus quer, é fruto de não compreender exatamente aquilo que os apóstolos e a multidão e os judeus não estavam compreendendo.
Hoje nós precisamos sair daqui iluminados, transfigurados, para exatamente enfrentar a realidade da nossa vida. Tome aí o seu folheto número 10, Mateus 17, versos 1 ao 9. Vamos lá? Naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, leiam, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. O que é que fez e motivou Jesus a tomar consigo? Não outros, mas somente esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. E os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Afinal de contas, por que essa parada na viagem? Aqui estamos no capítulo 17, adiantamos 3 capítulos que nós vimos semana passada. Jesus está com os apóstolos e uma multidão que o acompanha, caminhando para Jerusalém. No caminho de Jerusalém, Jesus vai dirigindo uma série de ensinos. Gradativamente, Jesus vai diminuindo os milagres e aumentando o ensino. Porque os milagres que ele realiza, que era para ajudar as pessoas a entenderem quem ele é e qual é o propósito dele aqui na terra, os milagres não estavam sendo acolhidos assim. Especialmente a multidão começa a ir atrás de Jesus por uma razão meio equivocada, para não dizer totalmente equivocada, com relação aos milagres. Nos capítulos 14 e 15, Jesus multiplicou os pães por 2 vezes. Realizou alguns milagres e uma série de ensinos. Os milagres todo mundo queria, mas os ensinos as pessoas não acolhiam. Repito, os milagres todo mundo quer, os ensinos a gente fala, isso hoje não é o mais importante para mim. O que eu preciso mesmo é que Jesus me cure, me liberte disso ou daquilo, corrija tal e tal situação na minha família, na minha profissão, no meu trabalho, no mundo, mas ensino não quer. Pronto, essa dificuldade dos discípulos em entenderem o ensino de Jesus, a multidão confunde, nem acolhe na maioria das vezes os ensinos. Os judeus, especialmente as lideranças do judaísmo, rejeitam gravemente tanto os milagres quanto os ensinos de Jesus. Então o povo da religião rejeita os milagres e ensinos, a multidão só quer milagre, não quer ensino, e os discípulos ficam confusos. Quando Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, que com André, o irmão de Pedro, são os 4 primeiros apóstolos que Jesus chamou e constituiu para segui-lo. Provavelmente Jesus delegou a André cuidar da multidão e dos outros discípulos e apóstolos lá ao pé da montanha. Caminhando para Jerusalém, a multidão aflita, inquieta e muito, mas muito dominada pelo anseio dos milagres, Jesus volta-se para os discípulos e ao longo do caminho ele anuncia por 3 vezes que chegando em Jerusalém ele não vai ser rei. Subindo o trono de Davi, chegando em Jerusalém ele vai ser rejeitado, perseguido, morto e vai ser condenado a morrer na cruz, crucificado. E diz, mas não tenham medo, no 3º dia vou ressuscitar, vamos tranquilos. Pronto, isso causa nos discípulos um pavor. É a grande crise do segmento, um conflito enorme. A cruz estava completamente fora das expectativas dos apóstolos, porque a cruz
é condenação para o mais perverso tipo de bandido e malfeitor. Só para uma nota, Pedro, Tiago e João, nas 3 vezes que Jesus anuncia sua paixão, na primeira vez Pedro repreende Jesus. Na terceira vez que Jesus anuncia a paixão, Pedro, Tiago e João chamam Jesus a um lugar à parte e diz assim: Senhor, quando o Senhor subir para essa tal dessa glória que o Senhor fala, reserva para nós os 2 melhores lugares, pode ser? Então, aqui nesta cena, Pedro, Tiago e João, não é à toa, são exatamente os personagens da dificuldade de entender a cruz. Porque não entender a cruz é não entender a essência radical. Quem é, afinal de contas, Jesus? O que é que ele veio fazer? Que obra de verdade ele veio realizar? E que obra nós não podemos de jeito nenhum ficar fora dela? É esta: dar sua vida pela nossa salvação. É esse o milagre, é esse o ensino e o milagre. E não há nenhum outro milagre, nenhum outro ensino mais decisivo e poderoso do que esse. Deu sua vida pela nossa salvação. Amém? Dê uma salva de palmas para ele. Brada. Esse é o milagre, esse é o ensino. Mas é um milagre que também está longe, e um ensino longe do que as pessoas querem, muitas vezes até hoje. Pronto, subiu a uma alta montanha. Não a qualquer montanha, mas uma alta montanha. Versículo 2: e foi transfigurado diante deles. O que é ser transfigurado, crianças? O texto diz: o seu rosto brilhou como o sol. Leia: e suas roupas ficaram brancas como a luz. Rosto como o sol, roupas brancas como a luz. Transfigurou, mudou de figura, externa e internamente, a feição do rosto e das vestes. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias e conversando com Jesus. Apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Nós hoje dividimos a Bíblia em 2 partes, Antigo e Novo Testamento, não é? No tempo de Jesus eles dividiam, só tinha o Antigo Testamento. No tempo de Jesus eles dividiam o Antigo Testamento em 2 partes. O livro da lei, chamado livro de Moisés, e o livro de Elias, os profetas. Então, Jesus conversando com Moisés e Elias, você vai entender pela comparação que eu vou dar. No rito de ordenação de um bispo, que é o sucessor digno de confiança dos apóstolos, faz parte do rito que o bispo que está fazendo o rito de ordenação do bispo, num certo momento, abre o livro da palavra e põe sobre a cabeça do ordenando assim. E fica um tempo em silêncio, em oração, para que a palavra se torne a tenda onde abrigue o servo do Senhor. A palavra é a tenda, é o abrigo onde encontra o discípulo, a discípula, a escuta de Deus e a orientação de Deus para a vida. Então, Jesus está conversando com Moisés e Elias. Jesus está debaixo da tenda de Moisés e Elias, da tenda da palavra. Lei e os profetas. Uma nota: Moisés e Elias, junto com Enoque, são os 3 personagens do Antigo Testamento que não conheceram a corrupção. Foram levados para o céu em carne e osso, como Nossa Senhora, em corpo e alma. Pronto. Jesus conversando com eles. Para quem está prestando atenção ao longo do Evangelho de Mateus, depois, esta cena aqui, ela acontece depois da dramática morte de João Batista. E imediatamente depois da morte de João Batista, os discípulos perguntam a Jesus: e Elias?
Porque existia uma crendice popular, e não tem nada mais difícil no mundo do que mexer em crendice popular. Existia uma crença popular que antes do Messias, o enviado de Deus, chegar ao mundo para fazer a intervenção definitiva de Deus na história, Deus enviaria Elias, que prepararia o caminho do Messias. Então, pensavam que era João Batista morreu de forma dramática e nem conheceu a intervenção de Deus. Se morreu decapitado é porque Jesus não deve ser lá esse Messias. Então, Elias é a espera da preparação última. Jesus conversando com Moisés e Elias significa que Jesus está na linhagem, não da crença popular, mas em Jesus se cumpre plenamente todo o Antigo Testamento e as promessas do Antigo Testamento, mas em Jesus todas as promessas são cumpridas e superadas. Ele não só realiza a promessa, ele a supera infinitamente. Esse povo que segue Jesus, encantado com as promessas do Antigo Testamento, é porque não sabe que Jesus realizou-as e superou-as infinitamente. Pronto, enquanto Jesus está sob a luz da palavra, a luz do céu, Moisés e Elias, que já foram arrebatados para o céu, conversando com Moisés e Elias, Pedro também entra na prosa. Versículo 4. Pedro, que foi o primeiro a repreender Jesus para tirá-lo do caminho da cruz. Então Pedro, versículo 4, tomou a palavra e disse: bradem. Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Jesus estava debaixo da tenda da palavra. Pedro tenta tirar Jesus e promete fazer outra tenda para Jesus, a tenda dele. Jesus, que tinha chamado Pedro para ser pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus, que propôs a Pedro que construiria uma igreja para ser rocha firme, definitiva, para sempre, e não tenda de acampamento do Araguaia que monta e desmonta todo ano, e vem naquela tristeza porque acabou a temporada do Araguaia. Jesus propõe: não, vai ser uma tenda definitiva, uma construção definitiva, Pedro, e você será material de construção. Jesus disse isso lá no capítulo 9. Agora aqui Pedro diz: não, Jesus, vamos ficar no tempo das tendas mesmo, tá bom ficarmos aqui. Vamos fazer tenda, porque a hora que aqui ficar ruim, a gente desmonta e vai para outro lugar. E nós somos a cultura do desmonta-tenda. Hoje é assustador como a gente tem facilidade de abandonar um curso na universidade depois de estar na metade dele, um emprego ganhando 8, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil. A onda de jovens que não têm o menor pudor em abandonar um emprego com 15, 20 mil, porque quer ser feliz. Nós temos uma compreensão de que essa vida aqui é só para ser feliz. Esforço, zero. Complicou, desmonta a tenda, deixa esse emprego, deixa esse casamento, deixa de ser pai e mãe, deixa essa igreja, deixa essa religião. Complicou, desmonta a tenda, vai para outro lugar. Não está assim? É a tentação de Pedro. Então hoje você vai levar uma bronca do Divino Pai Eterno se você é desses que vive querendo desmantelar sua tenda. Montar tendinha provisória só onde está confortável. É bom ficarmos aqui. O Papa Francisco, ontem e hoje cedo, 2 pregações maravilhosas na Jornada Mundial da Juventude. Não deixem essa semana de entrar na internet e verem a pregação dele ontem à noite na vigília e de hoje cedo na Santa Missa. O Papa Francisco insiste muito nisso e o Papa Bento falou muito sobre a sociedade do conforto e do bem-estar. Nós somos escravas e escravos do conforto e do bem-estar. Deu trabalho, tira esse menino para lá.
Deu trabalho, joga esse casamento para lá, desmonta a tenda. É bom ficarmos aqui. Então, Pedro tira Jesus da tenda da palavra e tenta colocar Jesus na tenda dele. Aí entra o Divino Pai Eterno com uma outra tenda. Versículo 6. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. Esta é a tenda de Deus, a nuvem luminosa que cobre com a sombra. Essa nuvem luminosa, ela esteve no Sinai, ela esteve na tenda do encontro lá em Êxodo 40. Essa nuvem visitava o templo de Jerusalém constantemente. Esta nuvem cobriu Maria com sua sombra e ela ficou grávida do Espírito. É a forma com que Deus fala. Deus, que é luz e que não pode ser contido em lugar nenhum, a nuvem desce luminosa e cobre com sombra. Por que a nuvem luminosa cobre com sombra? Porque na fé, se você pensa em ter tudo clarinho para depois caminhar na fé, abandone o cristianismo, porque fé é exatamente, Paulo diz, caminhamos na fé como que às apalpadelas. Porque o único que tem total segurança de tudo é Ele. O único que tem o senhorio de todas as coisas é Ele. Nós rezamos no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, porque a única vontade absoluta e segura é a dEle. A nossa é sempre frágil. Aqui, nuvem que cobre com sombra, nuvem luminosa. Não deveria ter sombra em uma nuvem luminosa, deveria ter regalo de luz. Mas nós não damos conta da luz toda ainda. Precisamos aprender o que a intervenção de Deus vai fazer agora. Vamos ver? E da nuvem uma voz dizia, bradem. Este é meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. O Divino Pai Eterno, a voz representa a voz do Pai. A voz do Divino Pai Eterno põe Pedro e todos nós debaixo da tenda da palavra de Deus, que é Jesus. Pedro, cala a boca, Pedro. Pedro, sossega, Pedro. Pedro, para de querer decidir os rumos de Deus, Pedro. Pedro, escuta, Pedro. A mesma revelação que aconteceu lá no batismo, no capítulo 4, na hora que Jesus saiu da água, o Espírito desceu e a voz dizia, tu és o meu filho amado. Lá no batismo a voz era era o próprio Pai falando com Jesus, tu és meu filho amado. Aqui é o Divino Pai Eterno apresentando Jesus para nós. Este é o meu filho amado, escutai-o. E aqui vem a centralidade da fé cristã. Jesus reinaugura um dos temas mais repetidos em toda a Escritura. Shema, escuta. Shema Israel, escuta Israel, o Senhor é um. Escuta, mas não qualquer escuta. Aqui é um escuta que é diferente de ouvir. Ouvir é um processo fisiológico do aparelho auditivo que precisa de boas condições e bons cuidados. Aqui é uma escuta, que é um processo cognitivo, psicológico, que sofre essa escuta, tem complicações culturais, sociais e espirituais. A escuta é mais do que ouvir, é um processo que molda uma compreensão da razão, molda as emoções, molda comportamento social, cultural e espiritual. A escuta tem uma outra qualidade. Escuta, Pedro. Irmã, irmão, você escuta ou você ouve?
Os discípulos, quando escutam a voz do Pai Eterno, versículo 6, olha a reação deles. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados. lê, igreja. E caíram com o rosto em terra. É sempre assim. Ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Por que nós temos dificuldade de escutar? Porque escutar mexe com as estruturas da gente. Escutar dá medo. Escutar não é um exercício fácil. Escutar a esposa, o esposo, escutar o pai, a mãe, os filhos. Não é simples o processo de escuta. A escuta, ela é sempre tremenda. Ela mexe com toda a estrutura da gente. Às vezes a escuta derruba a gente. Nossa, isso que você me falou, isso que você me disse, derruba e derruba. E é essa a função da escuta de Deus, porque quando você escuta Deus, às vezes é melhor você caído com o rosto por terra, humildemente, reconhecendo que precisa da ajuda dele, do que você orgulhosa, orgulhoso, presunçoso, querendo fazer tudo do seu jeito. Então não tenha medo de cair de vez em quando com o rosto por terra, principalmente quando escutar Deus. Permita que a voz de Deus te derrube de vez em quando, porque pode ser que você seja mais útil, caído com o rosto por terra, do que orgulhosamente querendo fazer do seu jeito. Amém? Amém. Brada! 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 Olha, a escuta, ela derruba. Mas a escuta te possibilita experimentar Deus de uma outra forma. Quando você cai, tornar-se pequenino, quem não se tornar pequenino, como uma dessas crianças, não entra no reino? Tem que cair. Quando você cai, você lá do rosto com terra, você percebe uma manifestação teofânica de Deus, uma manifestação extraordinária de Deus, e vem comigo no versículo 7. Eles caídos, Jesus se aproximou, tocou neles e disse. Olhe lá, Jesus se aproximou, tocou e disse. Espere, antes de escutar, espere, porque eu quero te dar a regra de ouro, que vai mudar a qualidade da sua escuta para sempre. A partir de hoje, não escute Jesus, sem antes ter um gesto corporal de ajoelhar, ou quem sabe até no seu quarto deitar com o rosto por terra. E antes de falar com Jesus, ou de escutar Jesus, fique um longo tempo em silêncio, para escutar o barulho de Jesus se aproximar de você, tocar você, para depois te falar. Talvez sua escuta tenha sido tão desastrosa, porque você não experimenta Deus se aproximar de você, você não experimenta Deus tocar você. O dia que você, antes de escutar, experimentar Deus se aproximar e te tocar, a escuta te erguerá, e você nunca mais será tombado por aquelas mesmas razões que te derrubaram. Amém? Amém. Brada, uma salva de palmas para ele que te fala. Brada. Essa escuta vai inaugurar, essa escuta do aproximar e tocar, é primeiro a escuta afetiva, é a escuta do corpo. É curioso, porque quando ele fala, o ouvido ouve, mas quando ele se aproxima, os passos dele tremem o chão, ativa todos os poros do corpo. A aproximação de Jesus realiza um tipo de transfiguração da sua realidade inteira, do seu corpo, da sua inteireza. A aproximação de Jesus e o toque de Jesus te faz experimentar o afeto de Deus. E tem muita gente que escuta Deus sem experimentar o afeto de Deus. A desgraça de uma religião sem afeto.
a desgraça de uma prática religiosa que não tem afeto de Deus. Ou tem afeto e não tem escuta. Sei que Jesus me ama, sei que Jesus me ama, mas você escuta? Porque se escuta, inaugurará um modo novo. Vamos ver o que ele disse? Bradem, versículo 7. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Vamos repetir? Levantai-vos e não tenhais medo. Olhe só. Por que eles caíram com o rosto por terra? Porque eles andaram escutando umas coisas sobre Deus, andaram escutando uma forma de doutrina e de pregação de pregadores que metiam medo neles. E tem muito pregador que se serve do passar medo nos outros para manipular massas, não tem? Eles caíram com o rosto por terra porque eles aprenderam já a escutar umas informações sobre Deus que dava medo. Eles tinham uma compreensão aqui dentro que Deus se aproximar, cai com o rosto por terra, porque senão você vira pó. Jesus inaugura uma forma nova de escuta. Jesus inaugura dando primeiro uma proximidade, um afeto, e depois diz: levantai-vos, não tenhais medo. A partir de agora, não criem um vínculo religioso com Deus, movidos pelo medo. A partir de agora, cesse o medo, porque o medo te faz ser mais um neurótico do que um fiel. O medo te faz ser mais um doente do que um curado na fé. A religião do medo não é a de Jesus. A religião do medo é dos donos da religião, que manipulam massas a terem medo tanto do capeta quanto de Deus, para resumir e reduzir os ouvintes da pregação a meros doadores de dinheiro para a igreja. Não é não? A pregação do medo, ela tem uma finalidade: domesticar fiéis religiosos para sustentar o império das religiões. E Jesus quer inaugurar mulheres e homens emancipados do medo, erguidos a partir do pó, movidos e conduzidos por uma escuta que ergue-os não para se abrigar debaixo de uma tenda poderosa, mas para se tornarem eles mesmos que escutam Deus. Nós mesmos nos tornamos a tenda onde Deus habita. Quem escuta Deus tem como processo último se tornar o próprio templo de Deus. Se você é uma tenda onde Deus habita e abriga, dê para Ele uma salva de palmas, porque é Ele que te garantiu essa graça. Brada! Brada! Hoje nós vivemos a indústria do medo. A religião se tornou lugar de meter medo nas pessoas. A política se tornou domesticação de medrosos. As correntes ideológicas são todas domesticadoras de medrosos da outra corrente ideológica. Sai dessa. Medo da direita, medo da esquerda, medo do comunismo, medo do capitalismo, medo da China, medo da Rússia, medo da Venezuela. Sai dessa. Religião de medo não cria mulher e homem de Cristo e para Cristo. Religião de medrosos cria escravos. Escravos. E Jesus não quer você escrava, quer você erguida de todo medo. Esta escuta nova, mulher e homem que não é movida pelo medo, mas por uma escuta. Versículo 8. Bradem, lendo comigo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Basta! Basta! Quando você escuta Jesus, não tem mais nada, não tem nenhuma realidade, tem você e somente Jesus.
e Ele é Senhor de tudo. O inferno vai embora, o medo vai embora, as forças que te ameaçam vão embora, e você cria uma coragem nova de levantar-se. Versículo 9. Quando desciam da montanha, brada, Jesus ordenou-lhes: não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. é chamado isso de o segredo messiânico, só para os íntimos de Jesus. Subir a montanha não tirou a cruz do caminho. Subir a montanha não garantiu que não vai ter sofrimento, perseguição e morte. Subir a montanha garantiu qualificar a escuta para seguir Jesus até a cruz e passar pela cruz, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. A partir de agora, você também vai escutar Jesus, vai levantar-se, vai descer a montanha, sabendo que lá na sua casa, no seu trabalho e no mundo tem muita realidade para você enfrentar. Vai dar trabalho, vai arrancar provação e tribulação da sua vida. Mas a última palavra não será da morte e do sofrimento. A última palavra é do ressuscitado. Aleluia! Amém! Brada! Brada! Brada, igreja! Reage, igreja! A realidade não mudou, mas mudou o modo de você enfrentar e encarar a realidade. Amém? Você não é mais guiado pelo medo. Em seu coração guarda agora um segredo: a ressurreição é a última palavra para tudo. Escutar, levantar, não ter medo, descer e descer até o dia em que nós também seremos sepultados. E lá da sepultura Ele nos chamará e dirá: não tenha medo, a morte foi vencida, vem comigo para a glória eterna. E nós diremos um amém e subiremos com Ele para a glória. Aleluia. Amém. Amém. Pode dar uma salva de palmas para terminar. Brada! Brada! Sai da religião do medo. Inaugura uma religião que não tem medo, não só porque escuta, mas porque sente Deus se aproximar de você. Experimenta Deus tocar afetivamente em você, despertar você dos seus medos e ajudar você a levantar-se para encarar o que tem lá embaixo. Amém. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração. Diga a Jesus que você vai também inaugurar um modo novo de escuta, porque é uma escuta tomada de afeto. É uma escuta carregada de certeza de um Deus que é perto, que é próximo, que te toca, que te fala, te conduz na liberdade de filha e filho, transfigurado no amor e na força da ressurreição. Faça sua oração, seu diálogo com Jesus e renove sua coragem em romper com a religião do medo e ser mulher e homem da confiança. Fale com Ele. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me,
Toca-me, Senhor, com teu Espírito. Toca-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Canta, igreja. Peça a Jesus, toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Para te adorar. Para te adorar, para te louvar. Toca-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar. Para te adorar, Toca-me, Senhor. para te louvar. Toca-me, Senhor Jesus. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito. Canta. Ergue-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. E minha alma reviverá. Fiquemos em pé. Erga-se, levante as mãos para os céus. Cante. Erga-me, Senhor, com teu Espírito. Eleve as mãos aqui para a cruz. Canta. E minha alma reviverá. Só vocês, bradem para te adorar. Para te adorar, Para te louvar. Ergue-me. Ergue-me, Jesus. A igreja reage, firma, bonito. Para te adorar, Para te louvar. Ergue-me, Senhor. Jesus. Segure as mãos erguidas aqui para a cruz e reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente nesta palavra eu creio firmemente nesta palavra que acabei de escutar. que acabei de escutar. Creio firmemente Creio firmemente que o Senhor hoje que o Senhor se hoje aproximou de mim, se aproximou de mim, tocou-me tocou-me e falou-me. e falou: Não tenhais medo, não tenhais medo, Senhor. Senhor. Hoje eu coloco aos pés da cruz Hoje eu coloco aos pés da cruz tudo que até hoje me dominou, tudo que até hoje me dominou, me escravizou me escravizou pelo medo. pelo medo. Não serei Não serei um seguidor seguidor fiel ao medo, fiel ao medo, mas ao seu amor. mas ao seu amor. Toma, Jesus. Toma, Jesus. Tira de mim hoje Tira de mim hoje tudo que me escraviza tudo que me escraviza em toda forma de medo. em toda forma de vida. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, fale com Jesus e entregue os seus medos, os medos da sua família, os medos do mundo, da humanidade. Entregue os medos. Põe aos pés da cruz os seus medos. E diga a Ele que você vai ser mulher e homem de uma vida nova, da confiança, da escuta, de um amor, de uma presença, de uma voz que te conduz, não para enfrentar medo, mas a plenitude da vida nele. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te glorificamos, porque na cruz o Senhor pagou o preço e venceu as potências de toda sorte de medo. Obrigado, Senhor. Amém. 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 Você vai, prepara aí, a alegria está no coração, mas num ritmo bom. Você vai dirigir a quem está do seu lado. Escuta o que eu vou pedir primeiro. Aproxime, toque e dê um abraço dizendo não tenhais medo. Depois vocês cumprimentam o aniversariante, tá? Agora é só com quem está do seu lado. Faça isso, aproxime, toque, dê um abraço e diga bem forte, não tenha medo, Jesus está com você.
Não tenha medo, Jesus está com você. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração. A alegria Está no coração de quem já conhece a Jesus. Vamos, crianças! A Verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. o sentimento mais O precioso sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o que, igreja? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Levante as mãos bem alto e diga, cante comigo. O sentimento mais precioso Irmã, que vem do nosso Senhor. solte a voz, igreja. É o amor que só tem Quem já conhece. a Jesus. Uma salva de palmas para ele. Palmas para Jesus, palmas pro Senhor.